Olá pessoal do Catraca Livre, meu nome é Camila Soato, eu trabalho com pintura, sou artista, sou de Brasília, atualmente moro em Planaltina de Goiás, sou formada em artes visuais pela Universidade de Brasília, onde eu fiz mestrado também em poéticas contemporâneas e recentemente concluí o doutoramento na USP também em poéticas contemporâneas. Eu comecei a pintar, eu entrei na universidade em 2004, mas demorei a beça para me formar. Mas eu entrei meio patinando, assim, sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, né? Eu não entrei sabendo, vou desenhar, sou pintora, ou performer, ou fotografia. Eu entrei em artes visuais, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, né? Depois de um tempo eu descobri que era fuleiragem mesmo. Nos idos de 2007 eu comecei a fazer aula de pintura com o professor Helder Rocha e participar de alguns ateliês. Eu andava com uma galera que era da pintura e aí isso começou a me instigar a pintar mesmo. A pintura começou a me instigar, essas influências, né, essas referências, né, as aulas de pintura na Universidade de Brasília, os professores e os colegas também. Bom, aí eu comecei a pintar mais ou menos aí. Nessa época eu comecei a pintar retratos de caretas, uma coisa assim de meio exercício mesmo. E ali eu comecei a perceber um viés cômico, né, nas minhas pinturas. Eu trabalho muito com humor ácido, um sarcasmo, e começou mais ou menos aí, nesses idos de 2007. Foi um processo de muito trabalho em ateliê. Muitos dos elementos que tem na minha pintura, que dá pra ver mais ou menos que é bem muita sujeira, tem umas listras, a pintura é bem emaranhada, né, umas massas de cores, mas aqui dá pra ver que tem umas pinceladas, limpadas de pincel, umas coisas meio apagadas, que parece sujeira, mas era sujeira, mas eu incorporei como um elemento pictórico. Então, esses elementos eles surgiram mais ou menos da prática em ateliê, assim, a época de universitário, sem grana, então esse rolê das artes é meio caro, né, tipo, tinta caro, material caro, essas coisas, então eu trabalhei muito com refugo. Eu pegava muita tinta que a galera dos ateliês que eu participei jogava fora, que a tinta deu uma envelhecidinha, a galera jogava fora. Então eu trabalhei com esses materiais de refugo, resto de pano também, papelão. E também assim, tentando me aproximar dessa pintura mais classuda, né? Imponente do quadro, da tela preparada com cola de coelho de não sei das quantas, enfim. E eu fui imitando esses materiais, e eu também tenho muita pouca paciência, sou uma pessoa bem ansiosa, então eu pintava muito rápido, não tinha muita paciência para ficar ali lambendo nada, então, e aí também as tintas às vezes embolotava, soltava muito óleo, estava muito dura, então eu comecei a dar um jeito de pintar com aqueles materiais não ideais, né, mas não nobres, digamos assim, materiais de refugo. Então foi surgindo esses amálgamas, essas bolotas de tinta aqui, ou também as pinturas, as pinceladas, elas são muito grossas, muito carregadas. É quase que um processo meio que de, não sei se de escultura, mas ele é grosseiro, sabe? Eu arrasto uma massa de tinta sobre a outra, sempre limpava os pincéis na própria tela, aquele trem que põe paleta de tinta. Eu às vezes botava as bolotas de tinta na própria tela, assim, e ia, né, pegando ali e pintando. Então esse aí foi o processo na faculdade que trouxe esse arcabouço pictórico que eu trabalho atualmente. As imagens que eu construo, o tema, o assunto, no início veio muito das minhas memórias de infância, né, da fuleiragem da meninice, né, da fuleiragem de moleque. Minha infância foi em Planaltina de Goiás, uma cidadezinha no interior, né, do Goiás, próximo a Brasília. Eu tive uma infância de rua. A gente ria muito dos cachorros trepando na rua, aí vinha o pai, tampava a mãe, tampava o olho, não olha, e aquela bagunça. O moleque fez alguma merda, a mãe tá com o chinelo lá de longe, acerta a cabeça lá do outro lado da rua, bola voando, quebrando a janela, menino correndo com bicicleta atrás da pipa que foi aparado pela rabiola. Então esse furdúncio todo que eu tive na infância, né, eu vivenciei, eu busquei inicialmente para as minhas pinturas, foi mais ou menos isso. E é claro que aí você vai buscando coisas da sua infância, vai entrando nas questões, né, de ser, de quem você é no mundo, enfim. E aí minhas pinturas começaram a ir para um lugar, né, de questionar essa história que foi construída por um olhar masculino, meu corpo enquanto mulher lésbica no mundo das artes, como isso funciona. Isso foi começando a compor também esse repertório, né,
poético, até da agressividade das pinceladas, né? De questionar os adjetivos também que são sempre empregados ao feminino, né? De objetificação, de delicado, de frágil, de incapaz, de menor, enfim. A história que foi construída por esse olhar hegemônico, né? Branco, masculino, privilegiado. Então isso começou a entrar atualmente nas minhas pinturas. Bom, muito obrigada pelo tempo de vocês. Agradeço de novo o convite. Muito obrigada. Um beijo.